Eu sou Ildina Gomes, professora de Ciências do oitavo ano, e hoje nós vamos estudar sobre o sistema imunitário. Vamos começar o nosso estudo lembrando as defesas do nosso corpo. Nosso corpo apresenta diversas defesas contra agentes externos, como os micro-organismos parasitas, que são a pele, os pelos e o muco do nariz, as lágrimas, o ácido clorídrico do suco gástrico. E se esses micro-organismos ultrapassarem essas barreiras e penetrarem o nosso corpo, o que acontece? Se eles conseguirem ultrapassar a pele, o muco do nariz, as lágrimas, o que será que pode acontecer com o nosso corpo? Nesse caso, entra em ação o sistema imunitário ou imune, formado por órgãos associados com a produção de leucócitos ou glóbulos brancos. O que são os leucócitos ou glóbulos brancos? São células sanguíneas dotadas de núcleo. Conforme o tipo, apresentam tamanhos variados. A maior parte dessas células é produzida na medula óssea vermelha. Uma menor parte é produzida em certos órgãos do corpo, como o baço e as tonsilas palatinas, as amígdalas. Os glóbulos brancos defendem o nosso organismo por duas maneiras. Uma delas é por fagocitose. As células de defesa englobam os micro-organismos e os destroem por meio de enzimas digestórias contidas nos lisossomos. Veja como acontece. Fagocitose. Aqui a partícula e aqui as células de defesa. As células de defesa agem como se fosse um aspirador. Vai sugando, sugando a partícula, vai, ó, até englobar a partícula. Quando ela chega nesse ponto, ela é destruída. A segunda forma é a produção de anticorpos, que são proteínas especiais que desativam as substâncias tóxicas produzidas pelos organismos invasores ou presentes em certos alimentos e drogas diversas. São esses aqui, ó. Estão simbolizados aqui os anticorpos. Os leucócitos são capazes de sair da corrente sanguínea, fenômeno chamado de apedese. Uma vez fora, os leucócitos deslocam-se pelos tecidos vizinhos ao vaso e chegam ao local da infecção. Na batalha, muitos leucócitos morrem junto com os micro-organismos e as células lesadas. Esse conjunto forma o pus, que pode aparecer nas feridas. Vejamos os leucócitos em ação. Aqui é o micro-organismo invasor, esse pequenininho aqui. Aqui os glóbulos vermelhos, tecido lesado, que é esse aqui, os glóbulos vermelhos aqui, o leucócito em processo de fagocitose, está aqui, e os leucócitos normais, né? Então, o micro-organismo invasor, ele está aqui, o leucócito em processo de fagocitose vai atrás dele, começa a sugar, certo? A produção de anticorpos. Os organismos invasores contêm proteínas estranhas ao nosso corpo. São chamados de antígenos. Os leucócitos do tipo linfócitos produzem os anticorpos que neutralizam a ação tóxica dos antígenos. Alguns linfócitos atuam como células de memória. Assim, mesmo depois da cura de determinada doença, tais células são capazes de voltar a produzir anticorpos, caso o organismo seja novamente infectado. Por isso, existem doenças que temos somente uma vez, como por exemplo a cachumba e a rubéola. Lembre-se de que os anticorpos são altamente específicos. Aqueles que servem para uma doença não servem para uma outra. Vamos começar a estudar sobre a importância das vacinas. As vacinas servem para prevenir contra doenças. Doenças provocadas por vírus ou bactérias são evitadas com o uso das vacinas.
As vacinas induzem o nosso sistema imunitário a produzir anticorpos específicos contra um determinado micro-organismo. Caso haja uma invasão na pessoa vacinada, os anticorpos já existentes impedem que a doença nela se instale. A ação das vacinas em nosso corpo. Inicialmente, a vacina é liberada no organismo, como nós podemos ver aqui. Depois, acontece a produção de anticorpos pelo organismo, como a gente aqui observa. Logo após, os organismos invasores são cercados por anticorpos, impedindo que eles se proliferem. Aqui, a vacina. A importância da vacina nos dias atuais. A conscientização sobre a importância da vacina é um assunto bastante discutido atualmente. Elas atuam na defesa do organismo contra agentes infecciosos e bacterianos. Doenças como sarampo, meningite, coqueluche, hepatite, entre outras, estão controladas graças ao elevado índice de imunização. O melhor é saber que o Brasil está entre os países que possuem um serviço de vacinação eficiente. Você já deve ter se perguntado o porquê das vacinas serem tão importantes para a nossa saúde. Na verdade, as vacinas são essenciais para blindar o organismo contra doenças que ameaçam a saúde em todas as idades. Doenças altamente contagiosas e bastante comuns no passado, como a difteria, o tétano, a paralisia infantil, o sarampo, cachumba e a rubéola, praticamente já não existem mais no Brasil. Isso se justifica graças ao alto índice de vacinação no país. São mais de 90% de crianças já vacinadas. Atualmente existem também os movimentos anti-vacinas, que vem ocasionando a desconstrução progressiva da autoridade médica e tem contribuído bastante para os extremos da negação das evidências científicas. A vacinação continua sendo a forma mais segura e eficaz de prevenção, principalmente contra as doenças infecto-contagiosas. Afinal, as vacinas são instrumentos de proteção, tanto individual quanto coletiva. A atualização do cartão vacinal é uma das estratégias mais custo-efetivas para a preservação de doenças infecto-contagiosas. Além das vacinas, existem também os soros. Imagine que o organismo de uma pessoa infectada não consegue produzir anticorpos de que necessita por não haver tempo hábil ou por se encontrar muito debilitada. E agora? O que pode ser feito? Resposta: nesse caso, ela deve receber a aplicação de soros. Vacinas e soros. Existem diferenças? Os soros diferem das vacinas por já conter os anticorpos de que o organismo necessita serem usados para curar certas enfermidades. A preparação de soro é feita com a aplicação de micro-organismos, mortos ou atenuados, ou ainda de suas toxinas em animais, como coelhos, cabras e cavalos. Depois da produção de anticorpos pelos animais citados anteriormente, parte do sangue deles é coletado e são usadas técnicas para isolá-los na produção dos soros. A jararaca é uma serpente peçonhenta responsável por cerca de 90% dos acidentes ofídicos do Brasil. O Instituto Butantan em São Paulo é o maior produtor de soro antiofídico do mundo. A ciência oferece uma série de medicamentos capazes de combater o desenvolvimento de micro-organismos no nosso corpo. Os antibióticos, por exemplo, são eficazes no combate a certas bactérias. Porém, ao longo do tempo, as bactérias resistentes, naturalmente resistentes, vêm sendo selecionadas por esses agentes químicos. Por isso é preciso inventar um outro tipo de antibiótico contra novas bactérias. E nós ficamos por aqui. Até o próximo estudo.